Cerca de 80% do tráfego mundial da internet é composto por vídeo, seja em entretenimento em tempo real, como Netflix e YouTube, em transmissões de arquivo peer-to-peer ou IPTV. É uma gigantesca quantidade de dados circulando pela rede, e muito desse material já está disponível em HD, o que requer a transmissão de arquivos ainda maiores. Para continuar sustentando essa expansão nas transmissões de vídeo, é preciso que a estrutura física da rede e a eficiência no uso dos protocolos de comunicação continuem evoluindo. Mas ainda assim, não seria maravilhoso se pudéssemos diminuir o tamanho dos arquivos de vídeo sem diminuir a qualidade? Isso é possível com as técnicas de compressão de vídeo. E se pudéssemos ir mais longe, reduzindo pela metade o tamanho dos arquivos de vídeo que circulam pela rede, sem comprometer a qualidade? É isso que faz o padrão de codificação H265, que veremos ao fim deste vídeo. A compressão de vídeo se baseia em dois princípios. O primeiro é a redundância espacial. Este é um vídeo, formado pela projeção de 20 a 30 quadros por segundo, geralmente. Vamos pegar apenas um desses quadros. A imagem é dividida em blocos, e cada bloco é dividido em blocos menores para identificar repetições ou cores semelhantes nessas regiões, ou seja, redundâncias. A imagem de um céu limpo, todo azul, não precisa de tantos detalhes, já que os mesmos pixels de cor se repetem várias e várias vezes. Utilizamos menos bits para representar os padrões que se repetem, e com isso obtemos uma compressão da imagem. Para imagens estáticas, há vários métodos de representação que exploram a redundância espacial. Por exemplo, o JPEG, que utiliza a transformada discreta em cossenos. Observe esta imagem. Um pequeno bloco de 8 por 8 pixels será codificado em JPEG. Esta é a matriz com a representação das cores de cada pixel. Note como os valores da matriz estão distribuídos. Passando esse sinal para o domínio da frequência, com a transformada discreta em cossenos, observamos que as componentes de mais baixa frequência são as mais importantes para a definição da imagem, e as componentes de mais alta frequência, que dizem respeito apenas aos detalhes da imagem, possuem valores muito menores. Essa representação possibilita a reconstrução da informação original e reduz a quantidade de dados que serão transmitidos. O segundo princípio é o da redundância temporal. Em uma sequência de quadros sendo projetados, é muito provável que um quadro repita informações de seu quadro anterior. Veja este exemplo. Nesta cena, temos uma pessoa falando em um fundo estático. Com exceção de sua boca, todo o resto da cena continua igual ao quadro anterior. Para diminuir o tamanho do vídeo, eliminam-se todas as informações que já foram projetadas, o que economiza uma enorme quantidade de espaço. Apenas o primeiro quadro precisa estar completo. Os demais só têm o que é diferente do quadro anterior. Se um quadro for muito diferente de seu antecessor, em uma mudança de cena, por exemplo, ele é codificado de forma independente. No padrão MPEG, os quadros são dispostos na seguinte ordem. O primeiro quadro, do tipo I, de Intro Frame, contém a imagem completa. De tempos em tempos, um novo quadro do tipo I é inserido na sequência. O quadro P, de Predictive, é codificado conforme descrito anteriormente, mapeando apenas as diferenças em relação ao quadro I ou P anterior. Finalmente, o quadro do tipo B codifica as diferenças não apenas em relação ao quadro I ou P anterior, mas também em relação ao quadro I ou P seguinte, daí o seu nome, bidirecional. Outro recurso que se utiliza da redundância temporal é a compensação de movimento. Muitas vezes, a diferença entre um quadro e o quadro anterior é apenas um objeto que se desloca na tela, como uma bola de bilhar. O codificador varre blocos dos dois quadros consecutivos à procura de blocos semelhantes. Se um objeto em movimento for identificado, ele é codificado como um vetor. O código comprimido vai computar apenas a posição anterior do objeto, sua posição atual e suas fronteiras. Antes de falarmos sobre o novo padrão H265, precisamos comentar sobre seu antecessor, o H264. Foi o padrão de compressão utilizado em Blu-ray, HD DVD, YouTube, Vimeo e programas como o Adobe Flash Player. Até o início de 2013, foi o melhor padrão disponível para codificação de vídeo, permitindo grande compressão da taxa de bits sem perda de qualidade. Como vimos anteriormente,
Em codificações convencionais, como MPEG-2, a imagem era dividida em macroblocos de 16 por 16 pixels, que então eram subdivididos em blocos de 8 por 8 pixels para identificar as redundâncias espaciais dentro dessa região. Já o sofisticado algoritmo do H264 pode subdividir os macroblocos em qualquer uma dessas configurações, segundo o que for mais apropriado. E ainda, cada um dos subblocos de 8 por 8 pixels pode ser dividido mais uma vez da mesma forma. O resultado é uma codificação muito mais eficiente das redundâncias espaciais. O H264 possibilita ainda múltiplos vetores de compensação de movimento por macrobloco e precisão de 1/4 de pixel para compensação de movimento, o que possibilita uma descrição mais precisa do objeto. Por fim, toda a sequência de bits produzida passa por uma codificação de entropia. Nesse processo, em vez de representar todos os caracteres de informação com o mesmo número de bits, atribuímos modelos com menos bits aos caracteres que se repetem com maior frequência e mais bits aos caracteres menos frequentes. O padrão MPEG-2 usa uma tabela fixa para a codificação de entropia, o que resulta numa compressão de baixa eficiência para certos tipos de imagem. O H264 usa codificação adaptativa, que varia com diferentes tipos de imagem. O resultado é uma compressão de alta eficiência em todas as situações. Finalmente, chegamos ao topo das codificações de vídeo, o H265, ou HEVC, codificação de vídeo de alta eficiência. Trata-se de uma evolução do H264, com aprimoramentos dos recursos e algoritmos. Por exemplo, voltando à codificação das redundâncias espaciais, o H264 tinha uma metodologia rígida da divisão da imagem em macroblocos de 16 por 16 pixels. Com o H265, os macroblocos não têm tamanho fixo, podendo chegar a até 64 por 64 pixels, o que soa muito mais apropriado para vídeos em HD e Ultra HD. Além disso, o número de opções para a partição do macrobloco é muito maior. Os blocos não precisam ter o mesmo tamanho e nem precisam ser uniformes. Como se pode observar, isso permite uma melhor subdivisão do quadro. O H264 já representava um avanço em codificação. Com o padrão H265, os arquivos de vídeo diminuíram pela metade a sua quantidade de bits, sem perda de qualidade. O preço de tudo isso é um aumento do custo computacional no processo de codificação e decodificação do vídeo. Ou seja, ainda que você não precise esperar muito tempo pelo carregamento de um vídeo na internet, seu computador trabalhará mais para atender às exigências do processo de decodificação. Mas o que significa diminuir pela metade a taxa de bits na transmissão de um vídeo? Para uma operadora de TV a cabo, isso permite dobrar o número de canais em sua rede. Para uma empresa de telecomunicações, isso significa um aumento dramático na eficiência de suas transmissões, por exemplo, criando novas oportunidades para a utilização de vídeo nos aparelhos celulares. Para o usuário final, isso significa carregar vídeos com qualidade superior de forma muito mais rápida, em sua TV digital, computador, tablet ou celular.